acharam, Efésios capítulo de número 5, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo de número, vamos ler a partir do, somente o versículo de número 20, como já foi lido aqui na palavra introdutória, o pedaço da perícope. Diz assim um texto, versículo de número 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode tomar o seu assento. O texto desta campanha, que é intitulada por Campanha da Gratidão. Gratidão é compreensão de graça. Só é grato quem compreende graça. Graça é quem compreende o sacrifício de Cristo. O contexto do versículo que nós tomamos por base, mais que ele cita o Espírito Santo ali, ou o Espírito, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, como uma mensagem, vamos dizer assim, um texto exortativo, nós vamos perceber que há ali também aquilo que nós chamamos de salvação, a doutrina da salvação. Claro que tem umas doutrinas ligadas a outra aqui, porque o texto fala sobre a cristologia, a obra de Cristo. O texto fala sobre a soberania de Deus, porque a gratidão ela está ligada à total soberania de Deus sobre nossas vidas, daquele que tem o cuidado, o zelo. Está ligado ali também a doutrina da providência de Deus, que Deus incansavelmente trabalha em favor dos seus. Tem também aqui o Espírito Santo. Outro dia, falando sobre o Espírito Santo, nós passamos a meditar que, por muitas das vezes, ou quase sempre, o Espírito Santo é tratado como um poder na igreja, e não como o Deus, a terceira pessoa da Trindade. Sendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo ele possui sentimentos, ele se alegra, ele se entristece, ele se preocupa. Os mesmos sentimentos que você entende que há em Cristo, há no Espírito Santo, porque são três em um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas dentro daquilo que o apóstolo Paulo propõe em falar nesse texto, nós precisamos, ou quero caminhar com você dentro de alguns pontos em que nós devemos pensar na noite deste dia. Quando, para o que, como e para quem damos graças? Quando damos graças? Para o que damos graças? Como damos graça e para quem damos graças? Aqui nós vamos pensar e devemos pensar que gratidão não é somente naquilo que Deus fez. Gratidão não se resume apenas naquilo que Deus vai fazer. Gratidão não se resume em um momento exclusivo de que Deus fez algo em sua vida e você decidiu falar obrigado. Gratidão é muito mais do que a palavra obrigado. Gratidão é muito mais do que qualquer coisa que você possa pensar, imaginar e fazer para Deus em troco. E dentro disso nós precisamos lembrar e pensar que podemos muito bem ser gratos à nossa própria medida e errar e falhar. Quando?
quando nós utilizamos de uma maneira desnecessária da gratidão. Nós vamos ver isto dentro dos textos, em Lucas 12, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que há uma possibilidade da gratidão ser de maneira hipócrita. Quando nós trabalhamos ou utilizamos, melhor dizendo, da gratidão como aquele líder religioso, ou melhor dizendo, aquele homem que vai diante de Deus na sua parábola e começa a dizer: Senhor, graças eu te dou porque eu não sou que nem eles. Eu jejuo, eu oro. É alguém que estava demonstrando gratidão no templo, mas de uma maneira hipócrita. Também há uma maneira correta de se demonstrar gratidão. Em Lucas 17, do 11 ao 19, quando aqueles leprosos, 10 leprosos vêm até Jesus, e ali, quando Jesus cura os 10, somente um volta para agradecer, os outros somem. Então nós vamos perceber que gratidão só é válida quando agrada a Deus. Gratidão só é recebida no céu quando agrada a Deus. Podemos ser gratos à medida dos líderes, podemos ser gratos à medida dos homens, podemos ser gratos à medida do nosso patrão, podemos demonstrar gratidão aos olhos que podem agradar a eles, mas se não for uma gratidão que agrada a Deus, ela não é válida. William Hendricks, um dos teólogos, ele diz que quando uma pessoa ora sem ser grata ou sem demonstrar ações de graça, ela corta as asas da oração na hora. Quando você se achega até Deus, ora sem agradecer a Ele, no começo, no meio e no fim, mesmo que Ele não te responda na sua oração, você já cortou as asas da sua oração e a sua oração não passa do teto. Então nós corremos um sério risco de termos a nossa oração não aceita por Deus por uma falha de agradecer a Deus. O próprio Jesus ensinou isto no seu pior momento, ou numa pior crise de uma família, em João capítulo de número 11. Lázaro morto, tudo acabado, e Jesus, antes de fazer qualquer milagre, Ele dá graças. Se fôssemos nós, nos dias de hoje, século 21, ano de 2025, a gratidão viria depois. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou meu irmão. Jesus não. Jesus diz: Pai, eu te dou graças, não porque o Senhor não tem o poder para fazer nada, não porque o Senhor não me ouve, não, é porque a multidão precisa entender que eu sou grato ao Senhor. Eu preciso demonstrar gratidão a Ti. E aí nós vamos ver no contexto de Efésios capítulo de número 5, que é aquilo do versículo 20, quando diz: damos sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse versículo, esse pequeno versículo, ele está ligado ao versículo de número do versículo de número 18, e o versículo de número 18 está ligado ao versículo de número 15, e o 15 ele já está ligado ao versículo de número 1 do capítulo de número 5. E o capítulo de número 5 ele
é considerado, na visão panorâmica da carta aos Efésios, como a sala do cântico de Deus. Considerado a sala do cântico de Deus, é a sala em que as pessoas demonstram a sua adoração a Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse chegando dentro da sala em que só entra adoração sincera a Deus. E aí ele começa a escrever aos Efésios, aos Éfesos, como eles devem demonstrar a sua adoração a Deus. Tem uma canção muito linda que diz que adorar a Deus é muito mais que cantar. Adorar a Deus é muito mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais ou tradições. Eu gosto muito dessa parte porque a adoração, o louvor, o canto é muito mais do que sai das nossas cordas vocais. É muito mais daquilo que sai do nosso coração. Há quem pensa que Deus está preocupado com a gratidão do nosso coração. Há quem pensa que Deus está preocupado com a compreensão da gratidão da nossa mente. Mas é muito mais do que isso. Ela está ligada a todas as coisas. Há muito mais do que isto. Ela está ligada ao quê? Aquilo que Paulo vai falar no versículo de número 1 do capítulo de número 5, que ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí ele diz, ele dá uma exortação, uma ordem: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus a Deus em aroma suave. Aqui ele já está introduzindo a mais bela canção à igreja de Éfeso. Ele está dizendo: só vai conseguir ser grato e demonstrar ações de graça quem for parecido com Deus. Então é possível as pessoas demonstrarem gratidão da mais bela, perfeita e magnífica forma humana, mas não ser imitador de Deus. E aí Paulo está segurando, amarrando a gratidão em ser parecido com Deus. Ser parecido com Deus por quê? Porque nós merecemos? Não. Ele vai mostrar assim: além de ser imitador de Deus, como filhos amados por Deus, vocês devem andar em amor, como também Cristo. Ele não fala como Cristo andou no amor, mas como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. E aí ele começa a trazer a outra compreensão de ações de graça e gratidão. A gratidão a Deus é como um sacrifício a Deus que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas eu não preciso mais fazer ao modelo de Cristo. Mas como, Juliano? Aquilo que ele trata na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. É o culto de vocês. Entregai o vosso culto, o vosso corpo como culto racional. É o culto, é o corpo, sacrifício vivo. Cristo foi o sacrifício que morreu, mas nós ainda somos aqueles que devem ser entregues ou se entregar como sacrifício a Deus, que é o nosso culto racional a Ele. Então a ação de graça não é somente o que sai do meu coração, e não é muito menos aquilo que nós pensamos e raciocinamos com a nossa mente. É o que? É a nossa vida constantemente diária diante de Deus. Então a nossa gratidão é uma demonstração de entrega e não de obrigado. A última coisa que Deus vai precisar da sua ação de graça é o seu obrigado. A primeira coisa que Deus quer da sua ação de graça é você, sua vida, seu zelo, sua entrega, sua renúncia, o seu amor, tudo. Aí ele vai indo, e quando ele segue mais à frente do outro versículo que nós lemos, ele vai dizer: portanto, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Lá
lá no versículo de número 2, ele manda andar. Agora Paulo no versículo 15, agora vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios. Aí ele vai seguindo, remindo o tempo, porque os dias são maus. E remindo o tempo ali que ele diz não gaste o seu tempo com aquilo que não glorifica a Deus, ou aproveite cada detalhe do tempo de Deus. Aproveite cada detalhe do tempo de Deus. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Os tempos estão curtos, os tempos estão apertados, mas Deus é o Deus do tempo. Deus é o Deus da eternidade. E Deus tem tempo para dar tempo para você, quando você tem uma responsabilidade e um compromisso com Ele. E Ele vai seguindo: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E Ele diz no 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ali ele não está dando ali o foco máximo desse texto, não tem nada a ver com a questão do vinho. O que ele está dizendo ali no versículo 18 se preocupe em ser cheio, porque pior do que alguém embriagado de vinho é alguém vazio do Espírito. Essa é a interpretação do versículo. Pior do que alguém cheio de vinho é alguém vazio do Espírito. E eu vou melhorar aqui para você: um crente vazio do Espírito Santo é pior do que um bêbado lá fora, porque ele não consegue ser grato, porque o coração dele está perto, mas fora de Deus. A mente dele está no ambiente de Deus, mas longe de Deus. A mente dele decorou as canções, os textos, mas longe de Deus. Aí ele vai trabalhando, e aqui ele começa a trazer sobre a gratidão. Aí ele diz no 19: falando entre vós com salmos. E aqui já começa a trazer o resultado de quem é cheio. O resultado de quem é cheio é a comunhão. E quem é grato, só é grato porque tem comunhão com Deus. Como Paulo diz aqui, falando entre vós com salmos. Ele não está dizendo aqui, cantai com salmos. Não, o cantar com salmos seria conforme teve a oportunidade aqui do Felipe. O Felipe viesse aqui e louvasse, cantava, abria um salmos e cantar. Mas aqui ele não está dizendo, ele está dizendo falando uns com os outros com salmos, falando entre vós salmos. O que salmos é na Bíblia, Juliano? Salmos é canções ao Deus de Israel, hinário de Israel. O que ele está dizendo há uma necessidade da igreja, das pessoas, dos cristãos aprenderem a compartilhar a adoração uns com os outros. Porque tem pessoas que conseguem levar a adoração a Deus, mas não conseguem adorar a Deus se aproximando do outro. E gratidão não é somente acima, também é horizontal. É impossível alguém demonstrar e dizer que é grato a Deus, mas ser ingrato com o irmão. É isso que o versículo está dizendo, é isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo: o crente cheio do Espírito não vive aqui resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Não, a sua comunicação é só algo para elevar ele espiritualmente para a vida do irmão. Stott diz que isto sim é culto público, e aqui é um culto público, tá? Alguns dos salmos que cantamos são na realidade não adoração a Deus. Aí ele traz uma colocação no Salmo 95:1, quando diz: vinde, cantemos ao
Senhor com alegria, cantemos com júbilos a rocha da nossa salvação. É aquilo que eu digo muito no curso de teologia aqui. Eu digo que nós precisamos entender, os grupos de louvores da atualidade precisam compreender que eles têm uma responsabilidade de conduzir a igreja à adoração. Existem louvores que são cristocêntricos, mas há uma responsabilidade de quem canta de conduzir a igreja em adoração. Ou seja, aqui não é uma apresentação para Deus, não, é uma elevação a Deus em vida, em corpo, em alma. Mas é eu pegar na mão de alguém e falar: vamos louvar a Deus também. Onde você resume isso? Quando o salmista diz: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. É Salmos, e o Salmo está cantando, o Salmo está dizendo para alguém: eu me alegrei quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Pensa comigo, é uma canção. O salmista está dizendo uma canção: eu me alegrei porque alguém disse: vamos à casa do Senhor. Há uma responsabilidade de conduzir o povo em adoração. E você tem essa responsabilidade, e você tem essa responsabilidade também, porque você também tem um espírito de adorador, você também é responsável pela adoração no culto, e você também é responsável em conduzir alguém à adoração no culto. Isto é o valor da comunhão, esse é o real sentido da gratidão. Grato é isto, essa comunhão na adoração é um convite recíproco ao louvor a Deus. Seria a mesma coisa que eu pegasse e falasse para você: vira para o irmão do seu lado e fala: vamos adorar a Deus. Mas vamos trazer de uma melhor forma para os dias atuais, é você olhar para o seu irmão e falar assim: não me atrapalha, porque agora é um ambiente de adoração, tá? Não mexe agora, não responde ninguém no WhatsApp agora não, porque é um ambiente de adoração. Lembrando que o capítulo de número 5, Paulo está dentro da sala de adoração de Deus. O que estou dizendo é: Deus está lá. Imagine você dentro da sala de Deus, para ser grato. Aí quando Deus chega, esperando você ser grato, você está respondendo uma mensagem de WhatsApp. Aí a gente canta assim: meus dons e talentos são para ti. Será mesmo? Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida. Será? Será? O enchimento do Espírito é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. A falta de comunhão na igreja é a carnalidade e infantilidade espiritual. No culto público, o crente necessita, deve ser cheio do Espírito Santo, porque somente assim ele edifica o irmão. Crente vazio não edifica ninguém, sendo bênção na vida. E depois ele continua no 19 ainda: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cantando hinos e cânticos espirituais. Não existe cântico espiritual morto. Morto não adora. Morto espiritual não adora. Crente que não tem prazer em adorar não adora. Crente que não tem prazer em se arrepiar de ter Deus na frente dele não é grato. Se você mais critica a adoração de alguém que extravasa espiritualmente e não pensa na sua adoração, você pode estar caminhando para um declínio espiritual e não está percebendo.
Deus ainda é o Deus do culto. Deus ainda é o dono do culto. Deus ainda é o dono do ambiente. Estão tentando mudar por aí, que Deus não é mais o Deus do ambiente, mas Deus ainda é o Deus do ambiente. Estão tentando prender o evangelho por aí, mas tem 2025 anos que Paulo disse assim: eu estou preso, mas o evangelho está solto. Se o evangelho está solto, a adoração está solta. A adoração é livre. Não tem ninguém, não tem político que prenda a adoração à igreja. Não tem político que prenda a igreja a ser grato. Não tem nada. A única coisa que pode prender a adoração de uma igreja é o crente ser ingrato. É o crente não valorizar a presença de Deus. E aí no versículo de número 20, a gente pergunta: quando que nós seremos gratos? Sempre. E para ser grato sempre, há uma necessidade de reconhecer o controle de Deus sobre a sua vida. Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o dono da sua vida. Deus é o dono de toda a sua história. E para ser grato, nós precisamos entender e compreender que devemos adorar a Deus depois das bênçãos. Sim, maravilha. Nós vamos ver isso na Bíblia. Israel atravessou o mar, Miriam bateu o pandeiro, Moisés cantou o cântico. Deus é o Deus de Israel. Maravilha. Só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso. Só que nós também podemos adorar a Deus antes de tudo, antes das bênçãos, das coisas acontecerem. Como já disse aqui, João capítulo de número 11, o próprio Jesus deu graças a Deus, glorificou ao Pai antes da bênção acontecer. O crente a este nível de gratidão aguarda com expectativa a vitória antes de ser alcançada. E é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você entenda, eleve o seu nível de gratidão, porque somente assim você vai aprender a adorar a Deus antes que a bênção esteja nas suas mãos. Ou você precisa ver para crer? Ou você precisa ver para crer? Eu lembro de um tempo que ainda tem lá no interior do Rio 11, na igreja da minha mãe, uns irmãos que eles dão culto de ação de graça para tudo, até que não é deles. E eu recebi um culto de ação de graça no dia do meu aniversário, lá. E tem aqueles irmãos que falam assim: eu vou dar um culto de ação de graça, pastor. Eu quero oferecer ao Senhor um culto de ação de graça por aquilo que o Senhor ainda vai fazer ano que vem. Não tem teologia, não conhece texto bíblico direito, não sabe falar direito, tem dificuldade, mas não tem um dia que eles não se apresentam a Deus de joelho agradecendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela vida daquele pastor, obrigado pela vida daquele irmão, obrigado pela vida daquele irmão, obrigado, eu te agradeço pelo meu patrão. Eles saem agradecendo, eles ficam meia hora agradecendo. Demonstrando gratidão a Deus. Por que não lembrar de 2 Crônicas 20, quando chegam até ao povo de Deus, até Josafá? Fala: Josafá, tem um povo aí que está vindo aí contra você, Josafá. E o que você vai fazer, Josafá? Josafá: então tá, só tem uma maneira, vou juntar o povo, vou jejuar, orar. Mas quando ele ora, a oração dele é: o nosso Deus, porventura não julgá-los por nós, que somos impotentes perante esta grande multidão que estão vindo contra nós, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ou Josafá, quando vai orar, ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus, mas o povo está vindo.
ele não ora em primeiro lugar: Senhor, nos livra, Senhor, mata o nosso inimigo. Ele não ora: Senhor, para aquela mão, Senhor. Ele não ora: Deus, para aquela fofoqueira. Ele não ora: Deus, toca naquele patrão. Não, ele não faz isso. Ele fala assim: Deus, obrigado. A perseguição está vindo, ele: obrigado, Senhor. De repente, no meio da adoração, Deus decide visitar o ambiente. Deus desce lá naquele que tem um dom da profecia. Aí a palavra é: nesta peleja vocês não terão que pelejar. Parai, ficai em pé e vede o livramento do Senhor teu Deus. Mas aí que está, Deus dá esse recado, mas Josafá: não, mas espera aí, com Deus é diferente. Nós vamos para a guerra, mas vamos diferente. Como? Coloca os levitas na frente, porque eu quero ir adorando. Vamos celebrar um culto de ação de graça num ambiente de guerra. Vamos celebrar um culto de ação de graça num ambiente de perseguição. Vamos celebrar um culto, uma gratidão a Deus quando a doença está chegando. Sim, aí os levitas vão na frente e começam a adorar de manhã cedo, esperando os inimigos vindo. 3 povos se reúnem contra Israel, contra o povo de Judá, perdão. E aí Judá desesperado, ou Judá lá na frente esperando a guerra, mas os levitas na frente. Os levitas começam a adorar, os levitas começam a agradecer, os levitas começam a cantar salmos, começam a cantar alguns livros do Antigo Testamento. De repente Deus começa a descer no arraial do inimigo e começa a matar um por um, confundir o inimigo e deixar a bênção para eles. Que eu estou dizendo, aquele que adora no ambiente de perseguição, Deus faz milagre, Deus faz surpresa, Deus muda a estratégia, muda a rota, mesmo que você não esteja vendo. A adoração não é para você ver resultado, mas move a mão de Deus. A adoração não é para você ver resultado com seus olhos carnais, mas movimenta, mexe com a mão de Deus. É por isso que Deus se inclina do trono para ver o que acontece na terra, porque lá tem alguém que Ele colocou o espírito de adoração dentro do homem. Quando Jesus diz para a mulher samaritana: porque a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só é grato quem tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, falando em adoração no meio da guerra, por que não lembrar de Daniel? Daniel, você não pode mais orar. Veio um decreto aí que você não pode mais orar. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Jerusalém para os judeus é o único ambiente que Deus desce. Deus não desce na Babilônia. Então ele ora para Jerusalém, porque é o único lugar de esperança para ele. Quem sabe Deus não levanta alguém lá em Jerusalém e vem me resgatar. Quem sabe Deus não move a mão de alguém lá em Jerusalém e não vem aqui. Daniel continua orando. A perseguição vem, lançam ele na cova de leões, e ele continua orando, continua buscando, continua a rotina de gratidão. Quando ele continua a rotina de gratidão, Deus muda as circunstâncias. Paulo, aos Filipenses, no capítulo de número 1, do versículo 3 ao 6, ele dá graças, preso numa prisão. Ele está preso diante de 16 soldados romanos, praticamente na sua última prisão. Mas ele vira para os filipenses e fala: dê graças a Deus, dê graças a Deus. No capítulo 1 do versículo 6 ele diz assim: porque o Deus que começou a boa obra, Ele mesmo, o mesmo Deus tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a obra naquele que é grato, Ele termina a obra naquele que é grato. Se você quer uma base, Hebreus 12:2, Ele é o autor
autor e consumador da fé. Ele sustenta a sua fé, porque foi Ele que plantou a fé. Ele plantou a fé em você para salvar a sua alma, e Ele mantém essa fé de pé até Ele terminar a obra na sua vida, para no final você glorificar o nome dEle. O que eu estou dizendo é: seja grato a Deus, e tenha gratidão a Deus no meio da guerra, tenha gratidão a Deus no meio da perseguição, tenha gratidão a Deus. Ser maduro, ter maturidade espiritual é isso. Em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à luta, eu permaneço de pé. Você consegue agradecer a Deus mesmo quando não entende? Será que você consegue exaltar a Deus mesmo quando não vê Ele movimentar a mão dEle sobre a sua vida? Será que você consegue adorar a Deus até quando está doendo? Deus está dizendo para você: está na hora de você enxergar além da tempestade. Porque quem vive agradecendo acima da tempestade, sempre vive acima da guerra, vive acima da dor, vive acima do tempo. Eu gosto da comparação da águia. A águia, quando ela chegou uma certa determinada idade, ela precisa escolher na sua vida, porque o bico dela já é velho, já está dobrado, não bica mais, não tem mais precisão, as suas penas estão acabadas. Aí ela precisa decidir na sua vida. As suas garras estão fracas, ela precisa decidir na sua vida. Decidir o quê? Ou eu espero para morrer, ou eu vou acima da tempestade, lá onde estão as rochas. Aí ela decide, ela sobe para as rochas. Quando ela vai acima das rochas, ela bate o seu bico na rocha até quebrar. O bico da águia quebra. Ela quebra as suas garras e fica lá, cheia de dor. Talvez, vamos dizer assim, como trabalho com criança na escola, vamos usar a nossa imaginação. Talvez a amiga da águia falasse: cadê a águia? Sumiu, nunca mais vi, nunca mais apareceu. Nossa, mas aquela águia cantava tão bem, sumiu. Ah, mas era tão difícil. Ela decidiu subir acima das suas guerras, enfrentar a sua própria dor e ser grato a Deus pela vida que ela tem. Ela decide quebrar o seu próprio bico, porque de repente o bico da águia começa a crescer de novo, a asa começa a se renovar, e de repente a águia desce novamente, dando o seu rasante. É aquilo que Isaías sobe: subiremos como águias, subiremos como águias. Aquele que é grato sempre vai viver acima das circunstâncias. Ser grato no meio cristão não é uma opção, ser grato é uma obrigação do crente. Mas para ser grato, devemos dar graças por todas as coisas a Deus, dar graça a todas as coisas. Eu vou cortar por conta do tempo, tá, gente? Mas eu só vou falar os pontos para você. Devemos dar graças por todas as coisas. Gratidão é o altar onde Deus governa, mas a murmuração é o trono onde o inimigo tenta reinar. Vocês precisam aprender, ou vocês precisam agradecer pelo que entende, ou melhor dizendo, vocês, a nossa mente humana, nós aprendemos e agradecemos por aquilo que nós entendemos. Mas Deus sempre nos convida a agradecer e aprender coisas que nós não compreendemos, mas nós temos fé que vai acontecer. Aquilo que não faz sentido para nós faz sentido para o propósito de Deus. É isso, e Deus continua perguntando para mim e para você: e se Deus fechar o caminho, você continua sendo grato? E se Deus fechar as portas, será que você consegue ser grato? Será pelos caminhos que Deus interrompeu para salvar a você mesmo, será que você é grato? Deus fechou tantas portas, Deus fechou tantos caminhos, Deus mudou tantas rotas, Deus fechou tantas amizades, Deus trancou tantas
tantas pessoas para não falar com você, no meio da sua dor, no meio da sua tempestade, no meio da sua luta, para você entender que a sua gratidão é exclusivamente a Ele, é totalmente a Ele, para você entender que Deus está no controle de todas as coisas. A luta que você passou foi a graça de Deus te sustentando. A ruptura foi livramento, a espera foi preparação, a escassez foi a escola, e a noite escura, fria, foi a proteção que Deus trouxe para a sua vida. É isso, Deus está dizendo para você: quem é grato a Deus sempre vai governar sobre tudo debaixo da permissão de Deus, mas quem não é grato a nada, vive perdido para sempre. E eu vou encerrar caminhando para quem somos gratos. Para Deus o Pai. A ingratidão para com Deus é um dos maiores inimigos que Deus tem. Romanos 1:21. Por isso que Ele sempre vai nos levar e nos conduzir e nos exortar, melhor dizendo, a sermos gratos a Ele. Eu concluo com uma simples história que eu lendo isso, eu quero passar para vocês. A história diz assim: um homem missionário resolveu fazer uma visita a uma moça que estava em estado terminal praticamente na sua casa. E esse missionário, quando chega na casa dessa mulher, ele pergunta para ela: o que você precisa? O que você necessita? Aí ela responde: eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Jesus Cristo. E ele vai embora e ele escreve no seu livro as palavras: um dia eu visitei uma mulher que estava no estado terminal da sua casa, e eu, como missionário, eu queria entregar tudo de material para ela. Eu queria ajudá-la, eu queria fortalecê-la com uma palavra. E quando eu perguntei para ela: o que é que você precisa? Ela disse: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, Jesus Cristo. E ele termina fazendo a seguinte pergunta, aquilo que ela disse: eu tenho Cristo, o que é que você quer que eu mais tenha? Você já tem Cristo. Para ser grato, você precisa de mais o quê? Você tem Jesus. Você precisa de mais o quê para ser grato? E eu repito o versículo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Jesus Cristo.